Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os facilitadores da alfabetização. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga, criadora da página Aprender com Afeto. Estou aqui para passar informações para contribuir com o desenvolvimento das crianças. Nós já falamos então durante essa semana sobre a primeira infância, que é a fase mais importante da nossa vida. Ela vai do 0 aos 6 anos. É nessa fase que a criança tem as suas maiores descobertas. Falamos também sobre a interação familiar, que é o papel que a família tem sobre esse desenvolvimento da criança. Então, para poder estimular a criança, a família pode criar estratégias que proporcionem maior aprendizado de uma maneira muito mais ampla, muito mais significativa. Nós aprendemos que os facilitadores da alfabetização, eles são exatamente essas estratégias, o que são desenvolvidas lá no início, lá na primeira infância, quando a gente estimula o bebezinho a falar, a engatinhar, a se comunicar, a andar. Essa interação com o bebê, ela é fundamental e deve ser feita de uma maneira natural. Porém, através de estratégias que permitam ao bebê desenvolver diferentes habilidades que serão fundamentais para o seu processo de alfabetização lá na frente. Seguindo com o nosso conteúdo dessa semana sobre os facilitadores da alfabetização, hoje iremos aprender sobre a aquisição de conhecimentos variados sobre o mundo. Vamos pensar sobre isso então? Quando a criança chega na escola, ela já conhece muitas coisas, já vivenciou muitas situações. É mais fácil compreender um texto ou um assunto sobre personagens, lugares que ela já conhece. Então, a familiaridade da criança com a vida no campo, por exemplo, pode ajudar ela a compreender uma história que se passa numa fazenda. Por quê? Se ela já conhece os animais, conhece as plantas, os afazeres domésticos, as paisagens rurais, todo esse conjunto de informações é utilizado no momento da leitura e vai contribuir muito para o seu entendimento. Então, quanto mais conhecimentos a criança tiver e mais familiaridade com elementos, melhor será o seu entendimento sobre o assunto. Outro tema importante é a consciência fonológica, que é a capacidade de identificar, manipular os sons da fala, como as sílabas, rimas e fonemas. Por isso, gente, que é tão importante estimular a criança com canções, rimas, cantigas, repetições. Outro item é a consciência fonêmica. Ela está embutida na consciência fonológica, porque se refere ao conhecimento da menor unidade da fala, que é o fonema. Também temos entre os facilitadores da alfabetização o conhecimento alfabético, que é a capacidade da criança identificar as relações dos sons da fala com as letras do alfabeto. É a criança conhecer o som, a forma, o nome de cada letra. Já o conhecimento sobre a escrita é a criança compreender que se lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ela saber segurar, folhear um livro, ela estar familiarizada com os elementos do livro, a sua capa, o título, autores, ilustradores, os textos, ela entender as funções dos sinais de pontuação, que os textos são formados por palavras separadas, por espaços vazios. Já a coordenação motora fina é uma habilidade importante para a prática da escrita, pois a criança deve ser capaz de segurar o lápis e fazer com ele o traçado das letras. As funções executivas, elas são habilidades relacionadas à capacidade de controlar os comportamentos, os seus pensamentos, as suas emoções e de manter e operar informações na sua mente
enfrentando problemas, situações inesperadas, variadas de uma maneira criativa. Então, a criança que aprende desde cedo a controlar suas emoções, ela desenvolve maior senso positivo sobre si mesma e ela tem maior sentimento de satisfação e de felicidade. Percebe, pessoal, quantas habilidades a criança deve desenvolver desde o seu nascimento até conseguir ler e escrever? É preciso compreender que todas essas habilidades são desenvolvidas e estão dentro de um processo, pois a alfabetização não se inicia apenas lá naquele momento que a criança senta na cadeira, na frente da lousa, no primeiro ano do ensino fundamental. Não é. Muita gente pensa isso, mas é muito antes, porque esse processo ele é realizado ao longo da primeira infância, desde o seu nascimento. E todas essas interações, essa estimulação, essa vivência que a criança terá vai contribuir para o seu desenvolvimento e vai facilitar o seu processo de alfabetização. Deu para entender? Você está gostando de aprender sobre os facilitadores da alfabetização? Então continue acompanhando, porque amanhã nós iremos falar sobre a prática, como aplicar aí na sua casa, no convívio com a sua criança. Chame as pessoas, repasse essa informação, compartilhe e fiquem bem. E eu espero vocês aqui amanhã. Combinado? Tchau, tchau!